Oi, tudo bem? Aqui é o Marco Ribeiro e este é o Marco Ribeiro Oficial, o nosso canal do YouTube. E hoje vamos falar sobre crianças na dublagem. Eu sou o Marco Ribeiro, a voz do Brasil. Não? Maravilha! E antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar você de nos seguir neste canal no YouTube. Se você ainda não nos segue, aperte o sininho, inscreva-se, seja um colaborador, esteja conosco, faça seus comentários loucamente. E no final desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha e espalhe este link para mais uns 5 amiguinhos que vai ser uma maravilha. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Crianças na dublagem é um tema que as pessoas perguntam, inclusive eu lancei uma caixinha de perguntas e uma das perguntas foi esta, e eu achei tão interessante que eu fiz... É o quê? Eu achei tão interessante que eu falei com a produção e a produção me deu a brilhante ideia de fazermos um tema sobre isso, crianças na dublagem. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Bom, nos anos 80, mais ou menos até os anos 80, os adultos faziam crianças, dublavam crianças. Nós temos vários exemplos aí de Naira Morim, que fazia uma criancinha muito bem feita. E para emergências como esta, quem você chama? O jovem doutor sonhador! Carmen Sheila, que também fazia os garotinhos, Maria da Penha. Vamos lá de qualquer jeito. Mas o tio Patinhas ele vai mudar de ideia se já estivermos lá. Acho bom não ficar assim de cabeça para baixo, pode ficar tonto. As mulheres faziam os garotinhos, as crianças, né? Marisa Leal também fazia um garotinho da melhor qualidade. Cansado, com sono, mimi. Isso nos anos 80, quando chegou nos anos 90, os clientes começaram a exigir que crianças dublassem crianças. Foi preciso formar um time de crianças. Havia algumas dificuldades, porque para a criança atuar na dublagem é preciso algumas autorizações especiais dos pais, do juizado de menores. Então é uma coisa mais complexa devido à agilidade que a dublagem tem que ter, né? É uma documentação mais complexa, mas os estúdios se adequaram a isso, conseguiram achar um bom termo nisso, e as crianças passaram a dublar as crianças, né? No começo era bastante complicado, difícil, e abriu-se cursos, inclusive, específicos para crianças. Porque, afinal de contas, né, fica bem bonitinho quando você vê uma criança com uma voz realmente de criança. Então, dessa época que eu me lembro, né, assim... Foi há 84 anos. Nós temos aí, que começou pequenininha ainda, Adriana Torres, que se tornou depois essa grande e excelente dubladora que é. Nós vamos pegar um carro? Marcos Souza, Ana Lúcia Menezes, a nossa querida, saudosa Ana Lúcia Menezes, a Lucinha. A casa da Margaret é castigo demais ir pra casa dela. Ela consegue, eu tenho isso em vídeo. Luísa Palomanes, a sua irmãzinha também, Helena Palomanes. Eu posso dar socos, muitos socos. Sou uma barracuda. Renan Freitas, Peterson Adriano também. Se nós ficarmos quietinhos, teremos o elemento surpresa. Eu fiz minha família desaparecer. Bruna Lanes, muita gente, muitas crianças. E é claro, o Renan Ribeiro, meu filho, que também começou cedinho. Interessante. Numa forma de talento limitado. Ainda não entendi por que perdemos. Enfim, é uma galeria de crianças que iniciaram na dublagem nessa época e foram crescendo. Eu me lembro de uma produção chamada Carrossel. Mas era uma beleza, era um festival de crianças na Herbert Richards, e aquele pátio da Herbert realmente se transformava num verdadeiro carrossel com essa galera toda. Aí então veio Cirilo e ele pegou o Paulo. Marcelina sempre se faz de vítima. Que bonita. Eu gosto muito. Um dia desses eu trago uma rã. Então a dublagem foi recheada dessas crianças maravilhosas que hoje são atores igualmente maravilhosos. Muitos são pais, outros são mães, já estão gerando uma nova geração também de dubladores. Então trabalhar com criança é sempre um desafio. Eu dirigi
na Audio News muitas produções da Nickelodeon, onde nós trabalhávamos com criança e às vezes segurar essa galera não era mole. Eu me lembro de um caso muito interessante que eu estava dirigindo Blue's Clues, Pistas de Blue, e o Renan, meu filho, era bem pequenininho também, e com a Jéssica Marina, que também começou bem pequenininha. A senhora não pode ensinar porque temos que achar a canção de amor sozinhos. Pois é, essa é a voz da Jéssica Marina. Então nós estávamos ali no estúdio, né, gravando, o Ricardo Ribeiro, meu tio, também dirigindo. Então estava a Jéssica Marina e o Renan ali dublando e eles faziam uma bagunça tremenda dentro do estúdio, eram muito agitados e de repente para falar Pistas de Blue e tinham que repetir e tal, e o Renan com aquela agitação dele foi por cima da bancada e ia virando com bancada e tudo, e aí o Ricardo Ribeiro pegou assim o Renan pela camisa e ficou só a camisa do Renan assim, o Renan caiu pela bancada, foi uma coisa tremenda. E isso era o clima de trabalhar com crianças, mas é sempre mais complicado. Uma coisa engraçada que acontece com as crianças, você quando está dirigindo, você diz assim, fulano, valeu daí, pega daí, tá bom? E a criança não fala nada. Aí você vai, será que ele tá ouvindo? Será que não tá ouvindo? Oi, você tá ouvindo? Tô. Então ficava sempre essa questão com criança. O que eu fazia? Eu ia pro lado das crianças e dizia, olha, você vai entrar aqui, vai fazer isso, isso e isso, tá? Quando o tio der o sinal, você fala. E a gente dava o sinal, às vezes as crianças entravam, às vezes não, até que elas iam se familiarizando e iam crescendo na dublagem, como eu disse. E hoje temos vários dubladores aí que começaram bem pequenininhos. Uma questão interessante com relação às crianças também é a questão da mudança de voz, não é? Às vezes você começa a trabalhar com uma criança, principalmente os garotos, né? Quando chega lá por volta dos 12, 13, 14 anos, a voz começa a mudar. Aconteceu isso ali com o Peterson fazendo o Bart Simpson, né? Que ele sempre fez o Bart Simpson desde pequeno, e depois a voz dele começou a mudar. E aí teve que se usar o Rodrigo Antas. Depois de alguns testes e tal, escolheram o Rodrigo Antas e o Rodrigo começou a fazer ali o Bart Simpson. Eu disse que esse livro foi escrito por um cara chamado Robert Louis Stevenson. Tranquilo, então eu vejo um DVD. É claro que isso não funciona com eletricidade. E até hoje o Rodrigo faz o Bart Simpson, ele consegue manter ainda aquele tom, é claro que não é o mesmo tom que ele tinha quando era pequenininho, mas manteve um tom parecido e aí o Rodrigo Antas se manteve no Bart Simpson. Mas há outros casos em que a pessoa precisa ser substituída. Também aconteceu um caso interessante e até um pouco complicado depois, quando foi preciso trocar a voz do Caio César, porque ele fazia o Botas, né? O nosso saudoso e querido Caio César, né? Dublador excelente aí do Harry Potter também. Eu sou Harry Potter. Esse raposo espertinho está sempre tentando pegar nossas coisas. Então o Caio fazia o Botas, né? No Dora Aventureira que eu dirigia. E depois de um tempo a voz dele foi ficando mais forte, ele não tinha mais como fazer o Botas, né? Por final, ele já estava apertando tudo que ele podia. E aí foi preciso fazer um novo teste também para o personagem Botas, né, da Dora Aventureira. E é claro que a audiência, né, o cliente, a audiência, sempre prefere, né, ouvir crianças dublando crianças. Quando a gente consegue ali anular o sotaque da criança, né, seja ele de que parte for, de Rio ou São Paulo, quando a gente consegue anular ali o sotaque, porque a criança às vezes tem um sotaque mais forte, né? Quando nós conseguimos anular, fica um trabalho excelente e você pode checar aí vários trabalhos excelentes de crianças. Depois até você pode dar uma sugestão aqui embaixo nos comentários de filmes que você assistiu com crianças e que você fala assim, foram espetaculares. E aí a gente comenta, vai interagindo aqui. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Dublagem com crianças ou crianças na dublagem. Deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo. Eu tenho certeza de que você gostou. Deixe o seu like aqui. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Comente loucamente. E, é claro, acesse nossas redes e siga-nos nas redes sociais. E lembre-se... Prestigie a boa dublagem.